Olá, boa tarde. Estamos ao vivo com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente aqui do Facebook, uma transmissão inédita do programa Verdade e Expressão por videoconferência, por conta aí do atual momento que estamos vivendo aí, né? O coronavírus, mais conhecido como Covid-19. Então, em razão disso, temos aqui um programa Verdade e Expressão totalmente pela internet. E hoje eu recebo aqui o jornalista Juliano Zimmer, que sempre está com a gente, e também o advogado e jornalista Dr. Mesael Caetano dos Santos. Nós vamos falar, dentre vários assuntos, vamos falar aí sobre a pandemia do coronavírus no Brasil, a atuação do ministro da Saúde, Mandetta, e a sua, digamos, suposta briga com o atual presidente Jair Bolsonaro. Vamos também repercutir aí as falas, todos os atos aí do atual presidente. Vamos falar aí também sobre como vem atuando o atual governador aí na atual crise, como que ele vem se comportando aí diante dessa pandemia. Vamos falar também sobre Curitiba que completou ontem 327 anos, aniversário, talvez tenha sido o aniversário mais pacato de sua história. E vamos falar aí sobre as articulações políticas. Segundo o blog do Tupã, Eduardo Pimentel já está com o pé dentro do PSD. Boa tarde, doutor Mesael. Boa tarde, Juliano. Bom recebê-los aqui de novo. Ainda que à distância, né? Rafael, eu estou muito feliz com esse momento, porque a gente se sente, parece que no presente, não é futuro, é do presente, né? E parabenizar você pela iniciativa, parabenizar o Pedro Lima, parabenizar o colega aí, Juliano Zimmer, pela participação aqui desse programa, desse debate. Eu acho que é tão importante, doutor Rafael, em um tempo de tanta mentira nas redes sociais, no WhatsApp, participar de um debate com um jornalista, com um advogado, e com outro jornalista, que é o Pedro Lima, que está organizando. Eu fico muito feliz em poder contribuir nesse momento para formar um pensamento mais honesto, esse é o bem da verdade, doutor Rafael. É muita mentira nas redes sociais, né? Fica triste, doutor Rafael, como as pessoas, para defender os seus interesses pessoais, para defender os interesses dos seus grupos políticos, eles fazem de tudo para que a sua verdade seja absoluta. A gente sabe que na vida e no direito, na sociologia, na filosofia, a verdade ela tem que ser absoluta de acordo com os fatos que realmente, de forma que ela ocorreu, não de acordo com aquilo com que eu quero que seja. Eu tenho que, como advogado, como jornalista, eu tenho que retratar os fatos dentro, óbvio, da minha visão de mundo, mas respeitando os fatos realmente da forma que eles aconteceram, sem aumentar nem diminuir. A verdade, em Platão, diz que em Aristóteles, Sócrates, em Jean-Paul Sartre, a verdade em Príncipe de Königsberg, lá o Immanuel Kant, a verdade de Jesus Cristo, ela tem que ser dita, doa quem doer, mas dentro daquilo que os preceitos morais da vida humana nos oferecem. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Juliano, boa tarde. E, como bem lembrou o doutor Mesael, quem conduz toda essa transmissão é o nosso jornalista Pedro Lima, que também cumprimento. Boa tarde, Pedro Lima. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, né, ao Pedro, ao doutor Mesael. Mais uma vez, né, é um prazer estar presente, né, participando dessa discussão tão importante, no momento difícil que o país enfrenta, com essa pandemia do Covid-19. Muitas mentiras a respeito dessa, que é uma pandemia e não mais uma epidemia, porque atinge pessoas no mundo inteiro. E nós sabemos muito bem que os interesses políticos tomam conta de uma situação dessa vulnerável que a população enfrenta. Os políticos aproveitam para fazer campanhas visando já as eleições de 2022. E alguns maus entendidos também por parte dos poderes da República, tanto legislativo quanto executivo, que não trazem de forma clara realmente as suas ideias, muitas vezes mudando de direção, como o vento muda de direção, vai do norte para o oeste, do oeste para o leste. Assim tem sido tratada a situação.
e mal entendimento, viu, Rafael? Eu vejo que isso tem sido tomado conta das redes sociais, da mídia, não existe dados técnicos precisos divulgados de uma forma clara para a população. Com relação às eleições municipais, que nós vamos debater logo mais também, muito importante nós termos aí a clareza do que pode acontecer com relação às eleições marcadas para outubro desse ano, se vão ou não ser adiadas. O Congresso diz uma coisa, a população às vezes não entende, mas tem que ver também tudo pautado diante da Constituição. Temos que seguir a Constituição, né? Vocês, como pessoas ligadas ao poder jurídico brasileiro, sabem disso, que não é simplesmente o fato de você alterar uma data, querendo o Congresso ou não, sem antes ter que, de repente, mudar alguns artigos da Constituição, né? Então, envolve o Poder Judiciário também. São questões que nós vamos debater, né, no decorrer desse programa. Agradeço estar aqui presente nesse debate tão importante, né? E desejo a todos quem está nos acompanhando, ao nosso público, aí, uma boa tarde. Do isolamento social e, digamos, ponderar o isolamento social e a questão econômica. Que a gente tem aí duas situações complicadas. O ministro da Saúde diz que é necessário, que não existe esse negócio de vertical, horizontal, é necessário o isolamento social. Ao mesmo tempo, também ele disse que o presidente Bolsonaro está certo quando fala que a economia é importante, que se as pessoas pararem de trabalhar não vai ter dinheiro e não vai ter comida em suas casas. Então, eu queria saber de vocês qual que é a opinião de vocês em relação... Nós temos a questão política, econômica, mas, por outro lado, nós temos a questão da vida e a questão científica, que o mundo inteiro recomenda, de fato, esse isolamento social. Não é à toa que ontem o presidente dos Estados Unidos, que o Bolsonaro tanto gosta, recomendou o isolamento até 30 de abril. Eu queria que vocês falassem isso, primeiramente, para a gente dar início aí ao nosso debate sobre essa situação aí. É necessário ou não o isolamento e até que ponto? Vamos começar pelo doutor Mezael. Rafael e aos amigos das redes sociais, Rafael, eu preciso trazer à luz desse momento o valor da vida. Qual é o valor da vida? Qual a importância da vida? O direito e a religião. O direito diz que o direito penal ele protege a vida e depois a liberdade. São dois bens jurídicos de primeira grandeza que está na Constituição e também está no Código Penal. Matar alguém é crime. Matar é crime. Artigo 121 do Código Penal. Matar é crime. Então nós precisamos valorar a vida. É mais importante a vida ou a economia? Eu entendo que a vida em primeiro lugar. A vida é um dom, a vida é um presente de Deus para nós como seres humanos e nós precisamos mensurar a perda de um ente querido. Eu não gosto muito de citar a perda do meu filho, doutor Rafael. Eu acabei de perder meu filho, talvez o Juliano nem saiba disso. Faz 30 dias que eu enterrei uma parte de um menino de 23 anos que chama Emanuel. Então, Emanuel, para mim, doutor Rafael, ele não é uma estatística como algumas pessoas estão colocando. Ele não é uma estatística. Ele é uma parte de mim que se foi. Então, o coronavírus, quando mata alguém, quando ele não mata um número, ele mata um ser humano. E esse ser humano, ele tem família, ele tem parentes, ele deixa amigos. Então, ele parte... A nossa existência aqui na Terra é um rastro de relações que deixa saudade e a morte elas nos causa muita dor e muito sofrimento. Só quem passa por isso sabe. Então, quando eu vejo alguns áudios nas redes sociais dizendo que vai morrer X pessoas e que é normal morrer X pessoas, eu fico me perguntando, será que esse cidadão, essa pessoa já teve uma perda tão grande de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão? Ontem eu vi na televisão, doutor Rafael, o enterro de uma senhora lá em São Paulo, aonde ela só o irmão dela e a cunhada dela pôde acompanhar, doutor Rafael, desde a tirada dela
do necrotério até o cemitério, só o irmão. O padre fez a extremunção, né, que é a última oração. O padre fez via celular, doutor Rafael. Aquilo eu achei muito doloroso, é muito triste. É muito triste. Então, primeiro, doutor Rafael, nós precisamos, a sociedade, o ser humano precisa valorar a questão da vida. Quando se morre um ser humano, não é um número, não é uma estatística, é a vida. Então, entre a vida e a economia, doutor Rafael, eu fico com a vida. Primeiro, nós temos que proteger a vida das pessoas. Primeiro, nós temos que proteger a vida do planeta, porque o ser humano é dotado de uma capacidade intelectual. Só o ser humano ama, só o ser humano tem capacidade de raciocinar. As outras espécies humanas, animais, simplesmente têm instintos. Então, nós somos dotados de uma capacidade de transcendência muito grande e é preciso respeitar a vida. Entre a vida e a economia, alguém coloca a economia em primeiro plano, no meu ponto de vista, é uma estupidez humana. A vida é um presente da natureza, é um presente de um ser supremo, o nome que cada um pode dar, Deus, Buda, Jesus Cristo. A vida é um presente da natureza para nós, e nós precisamos valorar a vida em todos os aspectos. Depois, o resto, com o tempo, nós podemos superar, e se caso a economia do mundo chegar aí para uma recessão profunda, nós vamos mitigar, como seres humanos, iremos mitigar essas nuances que irá fazer reflexo na economia, e nós iremos superar. O mundo superou a crise de 29, Grande Depressão, o mundo superou a Segunda Guerra Mundial, né? As economias se superaram, a crise de 2008 e também a grande crise também que ocorreu com a morte, com a 1917, com a chamada gripe espanhola. O ser humano tem capacidade de se reinventar e melhorar e mudar a economia. Agora a morte não. Quando você enterra um cidadão num cemitério ou você faz uma cremação, ali é irreversível. Ali só fica dor. Ali é dor, doutor Rafael, uma dor profunda que só quem passa por isso sabe. Então, meu ponto de vista, entre valorar a vida, proteger a vida, parar o comércio, parar tudo, e é óbvio que tem que mitigar aquelas atividades que são essenciais. E os demais, se tiver que parar, vai parar. A economia, nós vamos sair mais pobre mesmo nesse momento. Mas o importante, Juliano, doutor Rafael e o Pedro, o doutor Rafael é pai, Juliano é pai, que está com a filhinha aí ao lado aí. O importante é que essa tua filha aí, doutor Juliano, quando nós terminarmos esse processo de sofrimento, dessa dor, que ela possa seguir a vida dela com saúde, e você vai correr atrás, nós iremos correr atrás para nos equilibrar economicamente novamente e segue a vida. Se estivermos vivos, é óbvio, né, doutor Rafael? Juliano, qual que é a sua opinião? O presidente Bolsonaro ontem fez uma caminhada em Brasília, em várias regiões, até certo ponto com aglomeração de pessoas, e novamente falou que é necessário deixar as pessoas trabalhar. O que você acha desse discurso dele? Até onde? Porque muitos analisam que pode ser um discurso também, ele já está preparando um discurso político para após crise Covid, que ele vai vir a crise, a economia vai sentir, vai despencar, muita gente vai ter um abalo, e ele vai talvez usar na sequência esse discurso. Eu tentei ajudar as pessoas a trabalhar, mas não me deixaram. Muitos já estão falando que ele vai trabalhar com esse discurso na sequência aí. Então, Rafael, a questão é o seguinte, está faltando um pouco de equilíbrio, né? Equilíbrio entre você dividir a sua atenção do presidente para a economia, mas também tentar resolver, não digo resolver, mas tentar seguir aí um método para não contaminar mais, espalhar mais esse vírus. Então, a gente tem um grupo de risco, né? Todo mundo sabe, né? As pessoas idosas, pessoas com deficiência, problemas de saúde crônicos, essas pessoas realmente têm que se manter isoladas, porque são as pessoas que correm um risco maior de morte, caso pegue esse vírus, né? Então, realmente, para essas pessoas tem que haver um isolamento.
Só que deveria ser feita uma seleção, né? As pessoas mais jovens, e no Brasil nós temos a maioria, um grande número de jovens em atividade, ou seja, estudando ou trabalhando, essas pessoas é que vão ser responsáveis por manter aquecido o nosso motor econômico, né? Porque se essas pessoas pararem, todo mundo, absolutamente todo mundo parar, vamos colocar dessa forma, né? Nós vamos ter aí um blackout de serviços, né? Alimentos vai acabar. Por exemplo, se os caminhoneiros pararem nas estradas, nós já tivemos greves de caminhoneiros que foi uma catástrofe para o Brasil. Mercados faltando alimentos, pessoas desesperadas. Aí você tem um risco de saqueamento nos supermercados, como já foi cogitada essa possibilidade. Nós temos, por exemplo, o pessoal da saúde parar, os hospitais pararem. Os pacientes vão se tratar como se os médicos pararem? Né? Pessoas que têm doenças crônicas e precisam de um tratamento, ficarem internadas, cirurgias. Se tudo isso parar, vai morrer muito mais gente por conta disso do que da epidemia. Então, uma classe ativa, economicamente ativa, considerada jovem, numa faixa etária jovem no Brasil, não pode parar. As pessoas com classificação de risco maior de adquirir o vírus e levar à morte, essas têm que fazer o isolamento. E mesmo aqueles que forem trabalhar, ter todos os cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde. Higienizações adequadas, tanto no local de trabalho quanto a própria pessoa ter a sua higiene pessoal, utilização de máscaras, álcool em gel e todo esse sistema de higienização e tocar em frente. Agora, o presidente, às vezes, o grande problema hoje do presidente é as indecisões, as contradições, né? Ele toma a decisão hoje, de repente ele volta atrás, aí ele acaba mudando de opinião, e aí quem tem que fazer um malabarismo político e técnico é o ministro da Saúde, o Mandetta, porque uma hora ele tem que deixar falar o lado mais técnico dele como médico, aí outra hora ele tem que agir politicamente para agradar o presidente, então fica esse jogo de empurra, né? Eles ficam como se fosse aquele cabo de guerra, cada um puxando para um lado. Isso deixa a população cada vez mais com dúvidas, cada vez mais dividida nas opiniões, e aí não se chega a solução nenhuma. Mas vale lembrar que o Brasil, como o doutor Misael falou, já passou por epidemias gravíssimas, né? Nós tivemos o caso da dengue, que recentemente voltou a trazer mais gente a óbito, né? A dengue, que aqui no interior do Paraná foram registrados inúmeros casos de dengue que levaram as pessoas a óbito, né? A dengue que chegou no Brasil lá no governo Sarney, começou em 1986, o ministro da Saúde era o Roberto Figueira Santos, não conseguiram conter de início a dengue, levaram-se anos para a dengue ser erradicada, mas voltou agora com força total, né? A peste bubônica, aquela doença que veio do rato, né? Os roedores, né? Que afetou também o Brasil, febre amarela e outras doenças, desde os anos 80, né? Nós tivemos muitas doenças, a varíola matou 10% aí da população paulista. 1980, lá o governo militar lá do Figueiredo, né, era o presidente, o ministro da Saúde era o Valdir Arcoverde, também fez campanha. Na época nós não tínhamos as redes sociais que nem nós temos hoje. Fica muito mais fácil você divulgar para a população formas de prevenção e fazer campanhas contra as doenças. Recentemente, né, quem não se lembra, nas doenças dos anos 90, né, nós tivemos aqui algumas doenças, por exemplo, que eu falei agora, a dengue, em 1990 matou muita gente do governo Collor. Lembra do Alceli Guerra, que era o ministro da Saúde também, teve que fazer uma cartilha de recomendações de cuidados à população. Aí descobriram a cura lá só em 2001, José Serra, que foi ministro da Saúde do Fernando Henrique Cardoso, descobriu a cura, mas a doença voltou hoje em dia. Então, surtos de doenças é comum pelo país se espalharem, mas aí que o governo tem que ter sabedoria, saber o que fazer, como orientar a população, né? De que forma vai orientar, né? Tivemos aí pouco tempo aí o caso do Ebola, né? O Ebola 2014, o Zika vírus. Para quem não sabe, o Zika vírus matou muita gente. O governo Dilma Rousseff, o ministro da Saúde era o Arthur Quioro, e não foi falado. Você sabia que muitas crianças gestantes foram picadas pelo mosquito, né, o Zika vírus, chikungunya, e as crianças nasceram com hidrocefaleia. Sabe o que é essa doença? Essa doença que cria água na cabeça, no cérebro das crianças,
Tivemos muitas mortes prematuras de crianças nas maternidades por conta do Zika vírus. Ninguém falou absolutamente nada. O Ministério da Saúde não divulgou esses dados, que nem está sendo divulgado agora. Né? Nós tivemos outros surtos aí, né? O Ebola não afetou tanto a população brasileira, mas foi trazido da África também, né? A primeira doença aconteceu no Rio de Janeiro, né? Em 2005 tivemos uma epidemia também da peste bubônica, começou no Rio de Janeiro, né? Na época era o Humberto Costa, se não me engano, era o ministro da Saúde do Lula. Não foi feita essa divulgação. 2009 tivemos muitas mortes pela gripe H1N1. Inclusive, o Lula falou que era se tratava de uma gripezinha, parecido com o Bolsonaro agora. Está falando que o coronavírus só se trata aí de uma pequena gripe, aí, de uma gripe, e não é bem assim, né? Então, a gente não podemos esconder os dados, né? O governo não pode comprar os institutos de pesquisa, a mídia tem que ajudar o presidente, não adianta só criticar o presidente. Eu acho que, nesse momento, a mídia tem que pensar que ajudando o presidente vai estar ajudando a população, né? A forçar aí nas campanhas, orientar a população, trazer notícias baseadas em dados técnicos e não apenas com opinião política, como tem acontecido. Muitos colunistas têm se aproveitado politicamente da situação, né, para fazerem seus comentários, suas colunas, críticas ao governo. Então, não é hora de mostrar posição política, é hora de trabalhar pelo bem da humanidade. Então, eu vejo que a situação está chegando nesse ponto. O governador de São Paulo, João Dória, é demagogo também, né? Fazendo a sua demagogia, já se preparando para 2022. Vai na mídia e fala bonito, que é para fazer o isolamento, porém, eu fiquei sabendo que lá no Hospital de Clínicas de São Paulo, um dos maiores do Brasil, não tem máscara e álcool em gel há muito tempo, desde que começou essa crise aí do coronavírus. Então, é preciso trabalhar mais e falar menos, fazer menos propaganda política, né? Porque senão a população vai desacreditar de vez em qualquer instituto de pesquisa, em qualquer ministro, em qualquer governo. Tem que trabalhar para ajudar e não para atrapalhar, né? Agora, só para atualizar aqui os dados, eu vou falar aqui dos dados do Brasil, o Pedro Lima vai falar dos dados a nível estadual. Agora, às 4h36, o El País atualizou aqui os dados. Nós temos mais 23 novas mortes por conta do coronavírus, e nós chegamos a 4.579 infectados. Taxa de letalidade 3,5%, e no mundo inteiro já o coronavírus, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já chegou a 33.106 mortos. Então, esses são os dados atuais. Só dar um abraço no meu amigo Luciano Carvalho, que é pré-candidato a vereador em Curitiba. O Everson Story, também grande amigo, também é pré-candidato a vereador. Josiane Borges. E o Everson comenta que microcefalia e macrocefalia foi falado sim, sobre o H1N1 não se compara com o Covid-19. Pedro, só atualiza aí os dados do Paraná para a gente dar continuidade no nosso bate-papo. Estamos sim. Beleza, eu vou falar por aqui então. É o seguinte, a Secretaria de Estado de Saúde confirmou uma morte por coronavírus em Cascavel. Então, totalizando 3. São 3 mortes. Certo. Ele morreu hoje pela manhã. O paciente possuía comorbidades e havia viajado para os Emirados Árabes com retorno ao Brasil no dia 14 deste mês. Teve os primeiros sintomas no dia 18 e foi hospitalizado no dia 25 em uma unidade da rede privada. Novos casos de coronavírus. São eles, 3 em Curitiba, 2 em Moretti Tamandaré, 1 em Rio Branco do Sul, 1 em Campo Largo e 1 em Matinhos. Os pacientes são 6 homens e 2 mulheres com idades entre os 26 e 59 anos. Isso aí. Bom ressaltar aí, então, nesses novos casos, Almirante Tamandaré, que a gente acompanha bastante a política na região metropolitana. Tem 2 casos aí, então. Então, falando especificamente sobre essa situação, gostaria que, só para a gente encerrar essa parte do ministro da Saúde, vocês comentassem que esse debate é muito comum, que o Juliano estava falando, que não se divulgava tanto outras doenças como se está divulgando o coronavírus. No entanto, o ministro Mandetta falou que não se compara o
que está acontecendo com o coronavírus, que você não tem a vacina, você não tem a cura, em relação a outros tipos de doenças. Qual que é a opinião de vocês sobre essa questão técnica aí? Até onde isso procede, até onde falhou, no caso, os governos em não divulgar as outras doenças, e está dando uma super importância para essa? O Emerson Story, que comenta aqui, ele é da área de saúde, e ele diz que não tem comparação entre o H1N1 e o Covid-19. Doutor Mezael. Rafael, não há que se comparar uma pandemia com uma endemia, viu, doutor Rafael? Ou com uma epidemia. Esse juízo de valor, eu acho que está meio fora da realidade. Não dá para se comparar um vírus que já infectou milhões de pessoas no planeta. Não dá para se comparar um vírus que só na Itália já matou 10 mil pessoas, Espanha 5 mil pessoas, nos Estados Unidos já morreram quase 2 mil pessoas até agora. Então não há que se comparar, fazer um juízo de valor de uma epidemia com uma pandemia e um vírus tão letal quanto esse, um vírus tão contagioso como é o coronavírus, o Covid-19. Rafael, a minha análise política é que está faltando nesse momento no Brasil uma liderança para trabalhar essas questões no país. Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente, que é o homem mais importante hoje do país, porque foi eleito com 57 milhões de votos, ele quem deveria liderar esse processo. O que ocorreu? Ele não ouviu a sociedade em geral. Quando ele soube do primeiro caso pelo ministro Mandetta, nesse momento, ele deveria ter criado um gabinete de crise e ouvir todos os ministros, ouvir parte da sociedade civil, ouvir as ONGs, ouvir os sindicatos, ouvir a parte empresarial. Ele não ouviu, doutor Rafael, ele simplesmente sentou com o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, criou um planozinho lá, mequetrefe, para mitigar os efeitos da economia, não queria dar nada para o trabalhador, e entrou em choque com o seu principal ministro, que pegou os protocolos da Organização Mundial da Saúde, os protocolos já testados na China, já testados na Itália, protocolos que foram testados em Israel, em Singapura, na Coreia do Sul, é óbvio, e ele simplesmente, de maneira inteligente e correta, fez a seleção daquilo que era melhor e implementou no Brasil. Eu creio, doutor Rafael, que o trabalho do ministro Mandetta irá dar muito certo, irá dar muito resultado. Por outro lado, Jair Bolsonaro, ao invés de se aliar aos governadores, chamar os governadores para uma reunião geral com os governadores, uma convocação geral com os governadores, o que ele fez? Ele ouviu com os governadores em grupos separados, do Nordeste, do Sul, do Sudoeste, e com o estado mais importante da federação, que é São Paulo, e o Rio de Janeiro, ele entrou em choque, entrou em briga e mostrou-se que não tem capacidade administrativa e política para administrar o país. Isolou-se com relação à Câmara dos Deputados e o Senado, entrou em choque com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, tem choque com a OAB. Hoje, as principais lideranças do Senado já deram uma nota técnica dizendo que são a favor do isolamento social, que esses senadores estão dizendo que é mais entre Jair Bolsonaro e a ciência, é óbvio que eles vão ficar com a ciência. Agora, ao meu ver, doutor Rafael, nós estamos sem uma liderança para coordenar coordenar politicamente, tecnicamente, um momento tão difícil como esse, porque as pessoas estão muito assustadas. Eu estou assustado, você está assustado, todo mundo está assustado, e é muito triste saber que a pessoa que deveria coordenar o processo, ele está em choque. Ele participou de uma reunião
com o seu principal ministro, hoje, que é o Mandetta, antes de ontem à noite, e o Mandetta falou que, para ele, a UOL falou isso, outras fontes também comentou isso, que era para ele, se ele queria ver no Brasil o que ocorreu na Itália, o exército com caixões e defuntos levando para outra cidade, e a imprensa fazendo em cima, fazendo, de certa forma, um sensacionalismo, né? Mas é a verdade nesse momento, e ele ficou quieto naquele momento. O Mandetta disse para ele que, entre as orientações dele, iria ficar com o protocolo da OMS, e ele disse que, se possível, iria criticar o presidente. Ele ameaçou o Mandetta, e, para fazer birra ao Mandetta, domingo de manhã, ele vai para Sobradinho, cidade satélite de Brasília, e fala com um cidadão lá vendendo espetinho, dizendo que tinha que voltar a trabalhar, ao invés de ele dizer para aquele cidadão que já tem 2 planos, um para salvar as empresas, outro para salvar os trabalhadores e outro para salvar os autônomos da miserabilidade, ele simplesmente disse que tem que voltar a trabalhar. Deveria falar para aquele cidadão que apareceu naquela foto, dizer assim: olha, seu Antônio, o senhor pode procurar amanhã o Bolsa Família, que eu vou ampliar mais 20 milhões de vagas. O senhor pode procurar como autônomo, que eu liberei R$600 por 90 dias para o senhor não passar fome. Não. Ele simplesmente, pensando, Juliano, doutor Rafael Gazella e o pessoal que está nos ouvindo aí pelas redes sociais, pensando politicamente, porque ele sabe que ele perdeu praticamente aí 80% do seu eleitorado, e ele tá agindo politicamente. Está sendo irresponsável. Jair Messias Bolsonaro, nesse momento, está agindo de forma irresponsável, está cometendo crime de responsabilidade nesse momento, né? Ele está colocando as pessoas a perigo iminente à saúde, está lá no Código Penal, colocar as pessoas que a perigo iminente de sua saúde é crime, parece que a pena é de 5 a 15 anos, ele infringe a Constituição, que ele é o homem maior hoje do país, que deveria zelar pela vida, ele jurou a Constituição de proteger o cidadão brasileiro, e nesse momento, ao meu ver, o maior erro desse momento é o Jair Messias Bolsonaro, que todo mundo já está pedindo o seu isolamento. O jornal Washington Post de hoje, o maior jornal do mundo, está falando do impeachment dele. Ontem, Reinaldo Azevedo falou isso, um grande jornalista. O seu principal aliado, o Major Olímpio, e o Reinaldo Caiado já viraram as costas para ele, e ele está isolado. Ao meu ver, Jair Messias Bolsonaro será um dos responsáveis se as pessoas voltarem a trabalhar pelas mortes que ocorrerão no Brasil hoje, porque se ele deveria ouvir o seu ministro da Saúde e dizer que as pessoas têm que ficar em casa e sair só realmente para trabalhar aquelas atividades essenciais para não parar a economia. Agora, Juliano, para a gente finalizar aí, até o Everson aqui que está nos acompanhando, tem mais algumas participações aqui. Amanda França, boa tarde. Grace Kel, boa tarde. Reinaldo Rocha, nosso amigo do Fazendinha também. Grande abraço para o Reinaldo. João Santiago, né? O nosso amigo João Santiago também nos acompanha aqui. É muito importante ter informações de qualidade, de confiança que eleve a consciência da população, como o nosso país está sem comando. A imprensa é fundamental e a sociedade precisa fazer bem a sua parte. O Luciano Carvalho sugere aqui, muito bem sugerido por ele, levar um profissional da saúde para participar e falar do assunto. Josiane Borges fala aqui que o momento é de informação e prevenção. E a Eulaila Guedes Lima fala uma vergonha a atitude do presidente. O Luciano Carvalho complementa: o presidente perdeu o comando no navio. Sobre essa questão que você falou na sua última fala, Juliano, da falta de divulgação de outras doenças, vírus, e em relação ao coronavírus, eu gostaria que você falasse disso, acrescentasse, tendo em vista aí os comentários aí que o próprio ministro Mandetta fala que não tem como comparar, né, o coronavírus em relação a, por exemplo, o H1N1. O que você pode falar isso? O que faltou? É excesso agora? Ou houve falta em relação aos outros vírus, as outras doenças? Ou então faltou uma campanha, uma informação dos governos da época? Qual que é a sua opinião? Eu acho que no passado nós tivemos poucas informações, até porque, como eu falei anteriormente, nós temos hoje um avanço
tecnológico na área da comunicação, né? As redes sociais são uma prova disso. O que nós estamos fazendo agora, né? Essa videoconferência, todo mundo participando, isso não tinha há uns anos atrás. Ou pelo menos as pessoas não se preocupavam tanto em participar de programas de rádio, televisão, como atualmente, que é feito pelas redes sociais, né? A digitalização dos meios de comunicação. E um pouco também, de repente, por questões políticas, assim como agora existe também, não podemos negar. E eu volto a repetir, em 2009 o Lula chamou H1N1 de gripezinha, então ninguém falou nada. Eu não vi a imprensa se manifestar falando que o Lula estava errado, que o Lula não deveria ter falado aquilo, enfim, tudo bem. Estava ouvindo atentamente, acompanhando aqui também a opinião do nosso amigo, o doutor Mesael. Concordo em partes com ele, né? Eu acho que ele está fazendo o que muita gente está fazendo por aí, politizando esse tema. Por mais que o presidente cometa erros, nós, da imprensa, temos que focar no principal, né? Que é a saúde da população. Mas sem nem entender para o lado do presidente também, nem fazer uma oposição ao presidente. Eu acho que é o momento da gente analisar com conteúdo, com dados, né, com a ajuda de especialistas na área da saúde, né, também trazendo complemento. Vejo que o ministro da Saúde tem feito um esforço muito grande para trazer essas informações para a população. Você acabou de mencionar aqui uma fala do ministro, comparando com o H1N1. Acho que o H1N1 foi uma epidemia que matou muita gente. Acho não, tenho certeza, porque eu andei estudando também sobre o assunto, só que foi escondido pela imprensa, aquilo que eu estava falando, não foi trazido com clareza a situação na época. Eu me lembro que foi feito campanhas para higienização das mãos, usar álcool em gel. Na época eu trabalhava junto ao público também, então eu me lembro que na época o meu chefe distribuiu lá frascos de álcool em gel por todo lado para a gente utilizar, para não se infectar com a doença, evitar pegar com muita frequência em trincos de portas, em lugares onde muita gente pegava, nos ônibus o pessoal tinha um certo cuidado, mas só por meio de campanha oficial do governo, mas não trazendo especialistas para falar sobre a H1N1, que até hoje muita gente não sabe bem ao certo o que foi essa doença. Recentemente, o ebola também afetou o Brasil, doenças que vieram de fora, a peste negra ou a peste bubônica, matou muita gente, por exemplo, em Paranaguá, região portuária, em que as pessoas vinham da Europa e traziam a peste bubônica, já pessoas infectadas. Essa doença que vem dos ratos, e ratos frequentam muito transportes como navio, embarcações, por exemplo, e muita gente foi infectada e trouxeram isso para o Paraná, aqui por meio do porto de Paranaguá. Pouca gente falou sobre isso na época, e até hoje não se fala muito, a não ser os colunistas antigos que relembram esse fato. Então, eu acho que a população tem que parar de fazer política, que é um momento de doença afetando o Brasil, não é momento de você fazer campanha. Assim, se estão falando que o presidente está fazendo campanha, eu acho que é diferente, eu acho que o presidente não sabe se comunicar com a população. O grande defeito do nosso atual presidente é falar uma coisa hoje, mudar amanhã, ou falar de uma forma, às vezes, grosseira, sem trazer de forma educada aquilo que a população quer ouvir. Esse é o grande problema dele, do Jair Messias Bolsonaro. Os filhos dele seguem a mesma linha, falam besteiras, às vezes, que não deveriam falar. Mas quanto àquilo que, não sei se vocês acompanharam o pronunciamento do presidente a semana passada, em Brasília, tem vídeo no YouTube, pode ser acompanhado, ele falou que ele recomenda que as pessoas com classificação de riscos, grupos de risco, fiquem em casa. É isso que ele quis dizer. Não todo mundo, tem aquele grupo de pessoas que devem continuar com o seu trabalho. Porque, realmente, se parar todo mundo, o prejuízo vai ser enorme, não vai faltar tudo, né? Então, uma classificação de risco perigosa, envolvendo idosos, pessoas com doenças crônicas, diabetes, asma, bronquite, essa classificação de risco, sem dúvida nenhuma, deve fazer o isolamento social. Então, tem que saber separar, né, as coisas, e as pessoas têm falado muito nas redes sociais que o Bolsonaro quer que todo mundo vai para a rua para trabalhar. Não, o pessoal de classificação de risco vai ficar isolado, os demais, na faixa etária que está liberado para trabalhar, vão continuar trabalhando. Então, a gente tem que analisar bem o discurso para, de repente, a gente cometer uma injustiça, né? Ou falar alguma coisa que não é verdade.
Mas eu acho que falta mesmo uma melhor comunicação do presidente, de repente um assessor que oriente melhor as falas dele em público, principalmente, e ele tem que tomar certo cuidado naquilo que ele coloca para a mídia, para não ser interpretado de uma forma errada. Sendo interpretado de uma forma errada, ele pode se transformar aí no salvador da pátria, ou pode jogar ele na fogueira, que é o que está acontecendo. Então tem que tomar cuidado com seus pronunciamentos, achar soluções e falar menos. Trabalhar mais e falar menos vai resolver essa situação. Agora, falando agora da relação institucional em relação ao presidente e os governadores, a gente vê ali, como o Juliano falou, tem de fato uma briga política. Alguns, não dá para falar que todos os governadores têm digamos, uma aspiração política a nível de ser candidato a presidente, mas a gente nota que o João Dória, de fato, ele nunca escondeu que quer ser candidato a presidente. Isso é bom deixar bem claro isso, que ele, desde 2018, ele já aspirava a ser o candidato a presidente do PSDB, não o foi por causa que tinha o Geraldo Alckmin, né, no comando do partido, já tinha um acordo nesse sentido, então não foi possível que ele fosse o candidato. Mas o fato é que ele, por ser o governador de São Paulo, que é onde a epidemia está, o epicentro da epidemia, né, o pessoal fala dessa forma, ele tem, com certeza, uma visibilidade muito maior que em relação aos demais governadores. E talvez por conta disso, por ele ser uma ameaça para o Bolsonaro, que Bolsonaro, ao que eu gostaria que você analisasse, o Bolsonaro, ele tem, politicamente, agora esquecendo um pouco aí a questão clínica, a questão médica, até porque eu costumo dizer, eu recebo várias coisas em grupo de WhatsApp, de várias pessoas falando que tem que ficar, que tem que sair, que tem que ir para lá, para cá. Nunca vi surgir tanto médico no Brasil como está surgindo agora, tanto especialista em medicina como está surgindo agora. Então, eu sempre me reservo a dizer que não é a minha área, eu prefiro ficar com os médicos, com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que tem lá as suas orientações. Mas o fato é que o João Dória é uma ameaça hoje para aquele campo da direita, centro-direita, e isso, de certa forma, faz com que o presidente Bolsonaro se sinta ameaçado. Porque para o Bolsonaro é melhor que ele tenha aquele discurso, aquela radicalização, esquerda-direita, que é nesse campo ele sabe trabalhar muito bem, e por mais que muitos não gostem disso que eu vou falar, ele colocou todo mundo no bolso em 2018, ninguém acreditava que ele fosse ganhar a eleição, porque ele ganhou num momento de crise, num momento de briga, e talvez essa briga, essa crise, essa continuação dessa crise seja um ambiente político favorável para ele continuar dominando. Eu gostaria que vocês falassem, começando pelo Dr. Meziel, sobre o João Dória, essa ameaça que ele traz ali para o campo da direita, do centro-direita, e esse discurso do Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, de sempre querer radicalizar a situação e sempre fazer aquele confronto ideológico com os partidos de esquerda, principalmente com o Lula e com o PT. Rafael, eu vejo que quem está captando muito bem politicamente essa crise é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, ele colocou as cartas na mesa, o Jair Bolsonaro chamou ele para uma reunião, ele disse para o Jair Bolsonaro, se não tivesse um plano para mitigar os efeitos do coronavírus na economia, não iria participar. Primeiro teria que apresentar um programa para proteger os trabalhadores e a economia, e aí assim ele iria conversar com o Jair Bolsonaro. E ele não conversou. E os governadores fizeram uma reunião e convidaram o Rodrigo Maia para participar da reunião. E eu vejo vários governadores, vários prefeitos isolarem o Jair Bolsonaro. Estão colocando não o João Dória, nem o Wilson Witzel, nem o Flávio Dino, que é a ascensão da esquerda no Brasil hoje. Flávio Dino, governador do Maranhão, salvo engano. Eu vejo que quem está liderando esse processo de uma maneira inteligente e política é o Rodrigo Maia. Sensato nas suas colocações, ponderado, colocando o Brasil e a vida em primeiro plano
E também, doutor Rafael, é óbvio que o ministro Mandetta, que é do DEM também, ligado ao Rodrigo Maia, ele virou uma estrela hoje. Hoje não há um cidadão nesse país de bom senso que não está elogiando o trabalho do ministro Mandetta, um trabalho muito coerente, muito inteligente, articulado, se comunica muito bem. Não é à toa que já mudaram a dinâmica das reuniões, que o Mandetta não irá fazer as reuniões sozinho, irá fazer as reuniões com outros ministros. Aí eu já vejo que a ala bolsonarista, que é como o Juliano comentou, os seus filhos, né, que interferem muito na condução da governabilidade, atrapalham muito, junto com o Olavo de Carvalho, essa é bem da verdade, já estão tentando isolar o ministro Mandetta, que está se destacando, está dia e noite na mídia do país, nos grandes meios de comunicação, e é óbvio que o cidadão vai percebendo esse médico tem talento, ele é um médico, tem talento, então automaticamente ele pode aparecer com uma figura que pode se candidatar nesse centro, pode ser uma figura que pode representar esse centro nesse momento. Agora, ao meu ver, quem que politizou o problema do coronavírus, da Covid-19, quem politizou foi Jair Bolsonaro, porque ele não, pela sua capacidade de articulação política, ele tirou o Bebiano, mandou o Bebiano embora, que era um articulador político muito bom, como chefe da Casa Civil. Ele mandou embora o Onyx Lorenzoni, que é, de certa forma, um membro do Legislativo. O Lorenzoni, só retificando, foi para o Ministério das Cidades, né? O Lorenzoni. E ele colocou um militar. Foi feito uma troca, né? Ele colocou um general da reserva, um general para fazer a coordenação política. É óbvio que os deputados federal e os senadores se sentiram alijados do processo político. Ele nega a política, o Bolsonaro nega a política, ele incentivou as pessoas a ir para a rua contra o STF, contra o Senado e outros poderes, e isso aí, automaticamente, ele está isolado, ele não lidera o processo político hoje, não lidera o processo técnico e, ao meu ver, ele deve-se criar um gabinete de crise lá em Brasília, sem a participação do Jair Bolsonaro, e que esse gabinete de crise que coordene todo esse processo para que nós não venhamos a sofrer as mesmas consequências que está sofrendo a Itália, a Espanha e os Estados Unidos. O meu ponto de vista, quem politizou todo o processo foi o presidente Jair Bolsonaro, pela falta de diálogo. Ele não tem diálogo nenhum com todo mundo, ele é um homem que não dialoga, ele fala fora da instituição, que é a República Federativa do Brasil, ele vai para as redes sociais imitar o Trump, só que ele é um tosco, ele é muito ruim de comunicação, ele fala muito mal, ele engana aquele cidadão mais simples, que não tem um pensamento mais apurado, mas as demais pessoas que têm um pensamento apurado, ele não consegue enganar mais, ele perdeu um eleitorado muito grande. Saiu uma pesquisa hoje, ele perdeu muitos votos, e nesse momento, ao meu ver, ele tem que sofrer esse isolamento político, porque ele já não consegue mais conduzir o processo, e se não ocorrer isso no país, do Rafael, nós iremos pagar um preço muito grande, igual está pagando a Itália, infelizmente. Hein, Juliano, e a sua análise dessa questão que eu coloquei, da nova composição política que nós podemos ter aí, o João Dória tenta ocupar um espaço da direita, centro-direita, vai fazendo reunião com governadores, algumas lideranças que eram do Bolsonaro, que ajudaram o Bolsonaro, já foram para o PSDB. Como que você vê essa situação e como que você vê a oposição? Que a oposição a gente vê que ainda é muito dependente do Lula, né? O doutor Mezel falou do Flávio Dino, que é o governador lá do Maranhão, que tenta protagonizar, mas ainda a oposição ainda, aos meus olhos, ainda engatinha. Como que você vê aí essa situação do João Dória, junto com o Itzel e com outros governadores,
tentando fragilizar o Bolsonaro, e o Bolsonaro, por outro lado, ele faz um discurso que ao mesmo tempo é arriscado, mas pode dar muito certo lá na frente, né? É um risco muito grande, mas ele pode repetir o que ele fez em 2018 e colocou todo mundo no bolso, né? Então a gente tem que analisar com muita calma essa situação aí política. É verdade, não podemos nos deixar levar pelas emoções, né? A eleição, a gente não pode, que nem até nesse ponto eu discordo aí com o doutor Misael, dele falar que realmente o Bolsonaro perdeu 80% dos eleitores. Isso não vê nas urnas, né, em 2022, não tem como a gente saber disso agora, né? Vão surgir outros nomes, provavelmente novas lideranças, e eleição é o tipo do acontecimento que nós não temos como prever se a pessoa perdeu ou não votos. Né? A gente pode perceber isso com a queda do PT. Né? O quanto que o Haddad fez na última eleição foi uma votação pífia para o Lula, que ganhou a eleição em 2002 com 61% dos votos. Haddad não chegou nem a 30% na última eleição. Então não tem como a gente saber se ele perdeu ou ganhou eleitores ou vai manter a mesma média. Agora, com relação à oposição, eu vejo um PT em queda. Acho que o Flávio Dino não tem as mínimas condições de disputar o cargo de presidente, né? Então a popularidade dele ainda é muito baixa no Brasil. Ele pode ser conhecido no estado dele, ter alguma votação, mas no Brasil está muito fraco. Vai fazer uma votação que nem a do Haddad, se não for para menos ainda, né? Então está derrubado. O Lula não vai poder fazer mais nada, politicamente falando, né? A situação tomou conta da vida política do Lula, foi um desastre completo. E outras lideranças nós não temos, infelizmente, hoje na esquerda. A esquerda está sendo aniquilada aos poucos, né? Então, o Dória chegou ao ponto, eu vi um depoimento do médico essa semana, que o Dória chegou ao ponto, pode ser fake news, né? Vamos avaliar melhor essas declarações, que o Dória está obrigando os médicos de São Paulo a testarem as mortes de São Paulo por coronavírus, morte natural, ele está obrigando os médicos a testarem como coronavírus, o que dá a entender que ele quer derrubar o presidente Bolsonaro, né? Então, para que ele cresça em 2022, ele está indo contra o presidente, mandando ficar em casa, todo mundo ficar em casa, toda hora fazendo propaganda sobre isso. Se essa questão dos atestados de óbito falsos vierem à tona, vai comprovar isso que nós estamos comentando aqui. E, enfim, é um jogo meio que um jogo sujo se aproveitar de uma pandemia como essa para fazer campanha política. Eu acho que eles vão ter tempo, um tempo hábil pela lei, oferecido pela lei para fazer campanha no ano da eleição e não agora. Né? Tá muito ainda, nós estamos distantes das eleições, faltam 2 anos para as próximas eleições e eles já estão querendo fazer campanha desde agora. Né? E a gente sabe do passado do Dória, né? Para se tornar prefeito de São Paulo, ele se aliou ao Geraldo Alckmin. Depois caiu o Geraldo Alckmin e foi governador de São Paulo. Tomou, né, na campanha lá, ele acabou se afastando de Geraldo Alckmin. Nas eleições, ele apoiou o Bolsonaro, Bolsodória, todo mundo sabe disso. Aí, pelo fato do presidente não concordar com algumas opiniões dele, alguns pensamentos dele, se afastou do presidente. Né? E agora o racha que teve no PSL recentemente, aqueles que se afastaram do presidente estão com o Dória. Então você veja como que a política é um jogo sujo. E não se pode usar essa questão dessa doença para se fazer política. Agora, lógico, vão surgir novos nomes até 2022. O próprio Dória vai trabalhar e muito arduamente para ter uma popularidade alta, para disputar, de repente, até ir para o segundo turno com o presidente Bolsonaro em 2022. A esquerda, de repente, vai apoiar um outro partido. Temos aí correndo por fora o Rodrigo Maia, que não dá para dizer que não seja um potencial candidato à presidência. Né? Ele está trabalhando mais junto aos empresários, ao empresariado, enfim. Também está contestando muitos projetos do presidente no Congresso. Né? Tem o Davi Alcolumbre também, né? Que está se descolando do presidente. Mas nós temos que esperar, né? 2022, como eu falei, daqui 2 anos, muita coisa pode mudar. Não podemos, temos que lembrar também que institutos de pesquisa são empresas particulares. Eles fazem as pesquisas de acordo com o dinheiro que eles recebem, de quem pede para ser feita a pesquisa. Seja um canal de comunicação, um veículo de comunicação, seja por meio de algum político que contrata o serviço dessa empresa de pesquisa. Então não dá para confiar muito, porque
muitas vezes, em eleições passadas, os institutos de pesquisas deram com os burros na água, né? Fizeram uma estimativa de votação de determinado candidato que depois foi bem diferente daquilo que eles falaram. Então, a gente tem que esperar no dia da eleição, abrir a contagem dos votos, e a gente vai ter certeza de quem realmente foi mais popular e conseguiu vencer aí o cargo de presidente, enfim, ou de governador. Não adianta ir na onda de institutos de pesquisa. Pelo menos por enquanto, com essa situação aí de fake news aí, chegando no Brasil, se espalhando cada vez mais, a gente não sabe quem fala a verdade e quem não fala. O que vale são os dados, resultados oficiais que vão ser transmitidos pelo TRE em 2022, em outubro de 2022. Por enquanto, é só especulação. Deixa eu passar aqui alguns comentários. O Luciano Carvalho, esse seu amor pelo Bolsonaro te cega, Juliano fala aqui. Josiane Borges, H1N1 não foi tão devastadora como está sendo o Covid-19, em tão pouco tempo, tantas mortes. Eunice Guedes de Lima, o momento é de trazer informações, não de ficar falando das incorreções. O Everson Story, Misael, vamos focar nas soluções e não ficar metralhando o presidente. Sabemos que ele deu um tiro no pé, não só dele, mas em nós também. Josiane Borges, isolamento social é o melhor caminho. O Luciano Carvalho, não se compara, olha o efeito no mundo que o coronavírus está dando. Não lembro do mundo ter parado igual agora. Eunice Guedes de Lima, gostei da fala do Juliano, parabéns. Armanda França, discordo de você. O Reinaldo Rocha faz um histórico. Sarney, Collor, Tamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e outros políticos fanfarrões. O dinheiro público morreu na urna eletrônica, nunca mais volta ao poder. O povo que ainda carregar e alimentar essa esperança pode tirar o cavalo da chuva, nunca mais senta na cadeira de presidente do Brasil. Amanda França, gente, estou assustada. Max Guedes, hemoterapia eficaz contra o Covid-19. Josiane Borges questiona, Haddad fraco? O Haddad, é bom falar que no segundo turno ele chegou a 45% dos votos, 45%, 46% dos votos válidos, contra 54%, 55% do Bolsonaro. Amanda França, Lula presidente, o melhor presidente. Luciano Carvalho fala que é fake news essa história do atestado falso. A mesma coisa, Josiane. Célio Jamaica, o desgaste político do presidente está fragilado, pois ele dialogava com situações fictícias, tais como mamadeira e tal, e falam algumas coisas aqui que não dá para a gente repetir aqui. João Santiago também comenta aqui, defendendo o Flávio Dino e tal. O Luciano Carvalho também comenta sobre o Dória, né? Assim como a Josiane, que elogia a postura do Dória nessa gestão dessa crise. Mas o fato é que o debate está bom, gerou bastante antagonismo, né? O internauta participando, mas vamos adiante. O fato é que agora, doutor Misael e Juliano, nós temos uma situação que esse coronavírus não sabe o que pode atrasar, adiar eventos no mundo inteiro. Já temos, por exemplo, a Olimpíada que foi adiada para o ano que vem, tivemos a paralisação do debate de todos os eventos esportivos, de tudo, e agora eu tenho recebido aqui muitas mensagens, né, de políticos, vereadores, prefeitos, pré-candidatos, questionando sobre a possibilidade de mudar a data da eleição. E vejo alguns prefeitos aí que estão aí nos mandatos já animados, aí, já esperando que, de repente, a eleição fique para 2022. Tem um mandato tampão de 2 anos. Eu acho que é complicado essa prorrogação por mais 2 anos, porque isso depende de uma emenda constitucional, há quem questione que nem por emenda constitucional pode, e também uma grande sacanagem, principalmente para o eleitor. Você votou no cara para ele ficar 4 anos, não para receber 6 anos de mandato. Então, eu acredito que a eleição, ainda que atrase 1, 2, 3 meses, ela tem que ocorrer esse ano. O que vocês acham dessa situação? Não estou discordando de que tem que se unificar as eleições, mas eu penso que para a democracia mudar esse calendário agora pode ser tóxico, pode ser ruim. O que você acha, doutor Misael? Olha, doutor Rafael, eu acho que é péssimo para a democracia.
eu tenho certeza que a crise da Covid-19 ela irá se encerrar daqui uns 30, 60 dias, com certeza. Os efeitos, é óbvio que os efeitos serão drásticos para a economia, mas, ao meu ver, até outubro, nós estamos aqui em março, abril, maio, junho, nós temos aqui praticamente aí 6, 7 meses ainda para as eleições, dá tempo suficiente, as eleições elas ocorrem praticamente 45 dias antes, a campanha política 45 dias antes, e, não, ao meu ver, quem está pregando essa tese nesse momento é uma tentativa de golpe mais uma vez, de golpe na democracia. Chega de ataque à democracia, doutor Rafael. Nós precisamos valorizar a democracia, nós precisamos respeitar a Constituição, nós precisamos respeitar aquilo que a Constituição determina. O próprio STF, que é o guardião da Constituição, vem desrespeitando. O artigo 102 da Constituição define o papel do STF, que é julgar aquilo que está de acordo, que está contra a Constituição, não eles fazer política que eles vêm fazendo há uns bons anos aí no Brasil. Então, ao meu ver, doutor Rafael, não há nada que se comentar nesse momento, mantém-se o calendário, nós iremos passar essa crise já, se Deus quiser, já estamos mais da metade do isolamento, daqui uma semana acaba o isolamento, depois, 2 semanas depois, aí vem a parte mais crítica, que infelizmente, muitas pessoas irão morrer, e depois a vida irá seguir, alguns com muitas dores nas suas almas, em razão de perder os seus entes queridos, e a vida política irá seguir. Mas nesse momento, doutor Rafael, eu entendo que toda a energia deve ser concentrada para mitigar os efeitos do coronavírus ou Covid-19 na saúde das pessoas. Nós precisamos proteger a saúde das pessoas. O mais importante nesse momento é a vida e a saúde das pessoas. Não importa se a economia vai sucumbir, se vai ter um PIB negativo de 1,5%, 2%, todo mundo sabe que se tiver um PIB negativo não será culpa do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos que ser honestos nos nossos pontos de vista. O mundo entrará em recessão, fala-se que alguns países realmente o PIB será negativo. Então, nesse momento, se o governo tiver que investir 300, 400 bilhões do Tesouro Nacional, dinheiro na mão do cidadão para mitigar os efeitos do coronavírus na economia, se o governo, ao meu ver, deveria se suspender, doutor Rafael, por 10 meses, por esses 9 meses que falta para terminar um ano, o juro da dívida, nós pagamos 36% do nosso orçamento da União, vai para banqueiros, deveria-se não ficar discutindo aí que tem que tirar dinheiro, merreca de não sei quem, mas não sei quem, nós deveríamos colocar a mão no bolso dos ricos, que são os banqueiros que fazem especulação, que ficam com a metade do orçamento do país hoje. O nosso orçamento em 2019 foi 2 trilhões, e parece que 300 bilhões. 1 trilhão foi para os banqueiros e os demais valores foram para a saúde, para a educação, para a segurança, enfim. Nós precisamos fazer um discurso diferente e fazer com que os banqueiros, os especuladores do Brasil paguem a conta também. O ministro Paulo Guedes, ele não toca na questão da dívida pública. A Cristina Kirchner, na Argentina, ela disse para o FMI que enquanto o povo argentino não tiver a sua condição de vida econômica melhorada, não irá pagar juro da dívida. Deu um calote na dívida. Eu defendo o calote da dívida nesse momento. Eu defendo que juros da dívida seja suspenso nesse momento e esse 1 trilhão que vai para pagamento do juro, que venha para os cofres da União e que a União invista nas empresas, invista no trabalhador, invista na saúde das pessoas para mitigar tanto os efeitos na saúde quanto os efeitos na economia. Antes de passar para o Juliano, só deixa eu comentar aqui, o Célio Jamaica, ele quer que leia o comentário dele na íntegra, eu vou ler aqui. O desgaste político do presidente está fragilizado, pois ele dialogava com situações fictícias, tais como uma mamadeira piroca, kit gay. Para o eleitorado dele, ele era a solução moral para acabar com isso. Agora que o problema é real, Bolsonaro não sabe como agir. Até mesmo a base política dele percebeu, nesse momento, o Brasil precisa de um estadista.
Rodrigo Maia, João Dória estão ocupando espaço que era de Bolsonaro. Agora, Juliano, como que você vê aí essa situação? Você acha que vai se conseguir manter as eleições para outubro? Por exemplo, em Pontal do Paraná, aqui perto, nós iríamos ter uma eleição suplementar, porque o ex-prefeito o Casquinha foi cassado, né, a chapa dele, e se obrigou a ter uma nova eleição. Estava marcada a eleição agora para abril, se eu não me engano, e a eleição foi cancelada por conta do coronavírus. Da mesma forma, no Mato Grosso, aquela senadora, que me fugiu o nome, que muitos chamavam de Moro de Saia, foi cassada, ela também, a eleição também foi cancelada lá. E muito se cogita nos corredores lá de Brasília que a eleição tem uma ala que defende a prorrogação para 2022, fazer uma eleição única, mas muito se cogita que a eleição pode ficar para dezembro. Como que você vê aí? Você acha que vai se conseguir manter a eleição em outubro? E qual a sua posição sobre essa questão de prorrogar mandato? Eu acho que nesse ponto aí eu concordo em partes aí com o doutor Misael, né? Eu acho que mantém o cronograma, né? Para outubro mesmo, as eleições. E a gente tem que ver quais vão ser aí, qual vai ser o desenvolvimento desse vírus aí, né? O que vai acontecer nos próximos meses. Eu acho que o foco agora é outro. O foco agora é o combate, né? Das doenças, né? Evitar aglomerações ao máximo possível, né? Principalmente o grupo de risco, que também é composto por boa parte da população. Essas pessoas, se não cuidarem, serão aquelas que vão sofrer mais com a crise do coronavírus. Não é o momento de discutir sobre eleições. Acho que mantém o calendário. Não acho que deva ser feita eleições em 2022. A gente tem a questão constitucional, que não permite isso, tem que ser feita uma mudança na Constituição, o que tomaria mais tempo ainda, né, do que você manter o calendário até outubro. De repente, você adiar por 1 mês ou 2 meses, tudo bem, mas manter nesse ano. As eleições teriam que ser nesse ano mesmo, não passar para o ano seguinte ou para 2022, né, iria bagunçar todo o calendário eleitoral para os próximos anos, né? E tem que ver essa questão constitucional. Tem deputados que, como você disse agora há pouco, lá no Congresso, que defendem que seja canceladas as eleições desse ano, para falar em nomes mais claros aqui, né, o líder do PL lá de São Paulo, líder da bancada da bala na Câmara, né, o deputado federal Capitão Augusto, lá de São Paulo, ele é um dos que defende o cancelamento das eleições. Ele alega que vai ter muita aglomeração, enfim, lógico, a gente sabe que nas votações, nos colégios eleitorais, aglomerações é o que mais a gente ouve falar e a gente vê no dia a dia, né? As propagandas de ruas, as campanhas, né? Então, isso realmente, se até lá tiver piorado a situação do coronavírus, aí sim, aí a gente acho que tem que ser tomada uma medida diferenciada, tem que ser adiado, sim, as eleições. Mas creio eu, como o doutor Misael falou, não vai chegar até outubro todo esse problema do Covid-19. Eu acredito que no máximo, aí, em 30 ou 60 dias, já teríamos aí diminuído bastante essa epidemia, ou melhor, pandemia, né? E eu acho que aos poucos já vamos acabar aí com esse vírus que está sendo mortal para a população brasileira, né? E as pessoas, muitos já vão se recuperar, né? De repente, já estão sendo feitas análises, né? Aquele medicamento que era usado para combater a malária, que está sendo testado em muitos pacientes internados, vítimas do coronavírus, que alguns já estão até se recuperando, né? Receberam alta aí dos hospitais. De repente, esse medicamento seja uma solução, mas ainda deve ser passado por testes. Mas acredito que, por enquanto, se mantém assim o calendário normal para as eleições ocorrerem normalmente em outubro. E existe, claro, aquele medo da população, né? O medo que mas esse vírus pode se prolongar por mais 6, 7 meses, vai demorar muito para que as pessoas estabeleçam a normalidade dos trabalhos sociais, os profissionais voltem ao trabalho. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente já passou por pandemias e epidemias, né? E foi questão de meses, já tudo se normalizou, foi descoberto um medicamento. Um H1N1 tivemos na o Tamiflu, né, que também parecia que não ia acabar nunca, né?
a gripe suína, aí foi inventada aquela vacina lá do H1N1, foi inventado o Tamiflu e acabou disseminando esse vírus. Então é importante manter a calma, né? Seguir as instruções médicas de profissionais e esperar, por enquanto, manter o calendário como está. Não devemos entrar em pânico e se preocupar com eleições, temos que se preocupar em curar a população adoentada e acabar com essa peste aí que está assolando a população. Isso agora, no momento, é mais importante do que fazer política e pensar em política para 2020, aí, esse ano, 2022. Né? O foco principal não é esse atualmente. Agora vamos falar um pouco aqui de Curitiba. Aqui o pessoal concorda que tem que deixar a eleição para depois e focar aí na questão do coronavírus. Curitiba, como que vocês estão vendo? Saiu uma nota no blog do Tupã hoje, dizendo que o Eduardo Pimentel já está praticamente no PSD. Por outro lado, a gente vê o Ney Leprevaux aí muito participativo na Secretaria de Justiça e Trabalho, na questão do coronavírus, na questão da defesa do consumidor, muito atuante aí, me parece não querer arredar o pé, fez até, inclusive, uma reunião partidária para negar a filiação do Eduardo Pimentel. Doutor Misael, na sua opinião, Pimentel vai para o PSD, não vai? Ney Leprevaux é candidato ou não a prefeito? Será candidato ou não a prefeito de Curitiba? Rafael, eu estou tendo algumas conversas via WhatsApp com o Ney Leprevaux. Surgiu uma possibilidade de 6 meses para cá, e ele, nas conversas que eu tenho com ele via WhatsApp, ele deixou bem claro que daqui do dia 4, agora de abril, ele se desincompatibiliza, né? Ele se desincompatibiliza e ele será o candidato do partido com apoio do seu líder maior, que é o Kassab, né? Gilberto Kassab, lá de São Paulo. Mas você acredita que ele sai no dia 4 de abril, mesmo diante dessa crise do coronavírus? Com certeza, doutor Rafael. Você tem interesse. A política, ela às vezes, ela nos prega surpresa, mas as conversas que eu tenho com ele aqui, pessoalmente, e a movimentação dele, doutor Rafael, ele até se recolheu um pouco de dar entrevistas políticas, ele está mais trabalhando de forma institucional como secretário secretário do trabalho, família, segurança, é muito grande, né, Juliano? É um secretariado juntado. Mas ele é muito grande, é uma secretária com um monte de nome, não dá para lembrar. O Everson Story fala aqui que foi candidato, até bom, desculpa cortar o Everson Story que está assistindo a gente, ele foi candidato na chapa do Ney Leprevaux a vereador na última eleição. E ele fala Rafael, mas Pimentel no PSD, jamais, ele fala. Rafael, mas a pergunta que eu faço como cidadão curitibano, como homem que mora nos bairros, qual é a expressão de voto? E diga hoje, qual é a expressão de voto que tem o Eduardo Pimentel? Eu gostaria muito que o Eduardo Pimentel saísse candidato a prefeito, entendeu, doutor Rafael? Ele é neto do Eduardo, neto do ex-governador do Paraná. Mas ele não é um homem que foi testado nas urnas. Eu gostaria muito que ele saísse das sombras. Por enquanto, ele está só na sombra, viu, Juliano? Ele foi na sombra do Rafael Greca, que surfou um pouco na onda do bolsonarismo também, nas últimas eleições, se elegeu. Eu gostaria muito... Então, eu não vejo lógico, doutor Rafael, deixar um homem como o Ney Leprevaux fora do jogo político, um homem experiente como o Ney para colocar um homem como é o Eduardo Pimentel, que é um homem que vive nas sombras. Não tem expressão política nenhuma. Até agora, quais foram os cargos de expressão política dele? Vice não manda em nada. Vice aí no Brasil é só para substituir o governador, o prefeito e o deputado em alguns momentos, mas deixa a cartilha, fica tudo pronto e é obrigado a seguir a cartilha. Então, a mensagem que eu passo para o Eduardo Pimentel, né? Isso. Que eu dou para ele que ele vá para um partido e coloque as suas propostas. Já ele tem muita experiência, que ele é filho de político, neto de político,
que ele saísse candidato a prefeito. Por que ele quer ser vice-prefeito no partido que é do Ney Prevô? Então, Eduardo Pimentel, sai candidato a prefeito, coloca o seu nome. Você é jovem, coloca o seu nome para ser prefeito de Curitiba nas próximas eleições. Eu vou pedir para o Juliano comentar, mas eu vou devolver depois para o Mesael, porque assim, o irmão do Eduardo Pimentel, ele é o presidente da Copé hoje, que foi nomeado pelo Ratinho Júnior. Então tem aí uma ligação da família Pimentel com o Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior, no final do ano, bom lembrar, ele falou que havia 3 candidatos bons em Curitiba, que é o Francisquini, o Greca e o próprio Ney Prevô. Como que você acha que o governador, Juliano, vai agir nessa situação aí? De repente você anunciar por um mês. Então, o negócio é o seguinte, eu acho que ali, primeiro de tudo, o governador está indeciso até agora, né? E agora, com essa questão do coronavírus, ele não vai se pronunciar a respeito das eleições municipais. E ele está dividido, né? O governador ele precisa apoiar principalmente dois candidatos, né, a prefeito de Curitiba, que trabalharam muito na base política dele, e ainda trabalham nessa base política. Francisquini, como uma pessoa importante ligada ao presidente da República, que também trouxe eleitorado para o Ratinho Júnior aqui no Paraná, e ocupa hoje um cargo importante na Assembleia Legislativa do Paraná, que é presidente da CCJ. Tudo tem que passar pela CCJ, é o filtro das votações do Legislativo Estadual, e o governador precisa de uma pessoa que nem ele, à frente da CCJ, né, uma pessoa que o apoie para passar os projetos de importância para o governador. Então ele precisa dessa pessoa de confiança dentro da Assembleia, essa pessoa hoje é o Francisquini. Por outro lado, ele também precisa de um prefeito que esteja ao seu lado, porque senão vai acontecer o que aconteceu com Beto Rich e Gustavo Frutti, né? Vários projetos de interesse a Curitiba e no Paraná foram travados, não foram para frente por conta da briga entre Gustavo Frutti e Beto Rich, né? E lá dos anos 2012, 2013. Então ele também precisa do apoio do prefeito. Em contrapartida, tem agora, né, o Eduardo Pimentel, né? Então ele está tentando entrar no jogo político. Vem da família tradicional. A família Pimentel foi uma família muito forte nos anos 60 e 70 no Paraná. O avô foi governador, né, o Paulo Pimentel, deixou esse legado político importante para a família. Além disso, grandes empresários, né? Há que se diga também que a família Xaviero é uma família que foi muito forte no ramo madeireiro do Paraná, que começou lá nos anos 50. Só que eu acho que aquilo que o Dr. Mesael falou é interessante, o lado que ele toca nesse assunto, né? Que dá a impressão que o Eduardo Xaviero, vai ser sempre um vice. Ele se sai bem como vice. De repente, falta essa postura de liderança. E parece, sim, que ele vai para o PSD, mas fontes seguras, pelo menos até então me passaram essas informações, que ele tem autonomia para ir PSD, mas desde que não dispute a prefeitura pelo PSD, porque o grande cacique do PSD, um deles é o Ney Prevô, que é o pré-candidato. Tem o Eduardo Ciarra também, que é um dos grandes caciques do PSD no Paraná, e o Kassab, que é o majoritário deles, né, o chefão deles em nível nacional. Então parece que foi feito um acordo, que ele tem a bênção, né, do Ney Prevô e dos caciques do PSD para ir para o partido, desde que não almeje disputar o cargo de prefeito. Né, nem ser o vice, nem continuar como vice do Greca? Então, aí que tá. Aí fica esse impasse agora. O que ele vai fazer? Se ele vai para o PSD, politicamente falando, é um prejuízo grande para ele. Porque se ele tinha pretensões de sair candidato à prefeitura, já não vai ser possível. Né? E ele vai ter que sair, de repente, vice do Ney Prevô. É uma possibilidade. O jogo político precisa ser trabalhado nesse sentido. Mas não ficaria uma coisa assim, vamos pensar pelo lado do eleitor, uma coisa muito contraditória, ele, até então, o governo pular a cerca? Então, mas aí seria o custo dele ir para o PSD. Então, talvez não compense ele ir para o PSD. Compensaria ele continuar com o Greca ou ir para um partido menor e tentar se lançar candidato a prefeito, pelo menos para fazer nome para o futuro, porque
ele vai começar do zero num cargo no executivo, é como o doutor Mesael falou, ele não tem ainda essa estrutura, esse suporte, esse conteúdo de votos para tentar pelo menos chegar no segundo turno para a Prefeitura de Curitiba, diante da grande concorrência que ele iria enfrentar, os grandes nomes hoje da política paranaense, Francisquini, Leprevot, teria a menor chance, com o Greca também, né? E ficaria chato também ele deixar do Greca para sair candidato, de repente, por um partido menor, né? E não conseguiria se levantar em tempo hábil para disputar as eleições, popularmente falando, ia ficar com a popularidade baixa. É uma situação um pouco complexa essa do Eduardo Slaviero, mas eu acho que se eu fosse opinar hoje, se você me perguntasse o que ele deveria fazer, eu falaria para você nesse sentido. De repente, pegar um partido menor, onde não tem os grandes caciques dominando, e de repente apresentar, fazer uma proposta, um plano de governo bacana, né, trazer as necessidades da população curitibana no seu projeto, e de repente disputar por um partido menor, que de repente ele não vai ter a mínima chance, talvez, mas o nome dele vai começar a ficar conhecido entre a população curitibana. Pelo menos ele vai poder mostrar que ele tem condições, de repente, no futuro, almejar um cargo no executivo. Tem que ser devagar, né? O Lula disputou quantas eleições para presidente para vencer em 2002, né? Então, a política é desse jeito. Vai pegando experiência e maturidade até você conquistar, de repente, o cargo que você almeja. Mas isso demora muito Doutor tempo. Mesael, o que você acha do Pimentel, vice do Ney Leprevot? O Everson Story fala, jamais PSD, o Eduardo Pimentel. Rafael, eu vejo que, em termos de apoio em voto, pode ser que ocorra aí uma readequação política interna das forças políticas da cidade para tentar colocar um grupo político para colocar o Eduardo Pimentel como vice do Ney. Mas em termos de para somar em termos de voto, ele é inexpressivo. Talvez ele represente uma força, um grupo político que vive às sombras. Nós temos grupos políticos que vivem às sombras da realidade, mas que tem muito poder, né, de decisão e tal. E, ao meu ver, não vejo outro caminho que não seja esse. Agora, se o Ney Leprevot quiser ter êxito nas próximas eleições, ele tem que escolher um vice de peso, principalmente. Eu acho que o Ney Leprevot deveria escolher uma mulher para ser seu vice na sua chapa, porque as mulheres hoje elas estão reivindicando muito espaço na política e o partido político hoje que não dá espaço para as mulheres perde muito voto feminino. Mas em termos de voto, o Eduardo Pimentel é inexpressivo. Não foi testado ainda, como falou aí o grande nobre jornalista Juliano Zimmer. Legal, quero agradecer então, Juliano, o Mesael. Um abraço para vocês. Foi o primeiro teste nosso aqui. Rafael. Essa videoconferência pela internet aqui, a transmissão, pelo que consta aqui, saiu muito bem. Tivemos uma grande audiência, né? Gostaria de agradecer a todo mundo que participou aí. Vamos fazer mais debates como esse durante esse ano aí. Rafael, não, doutor Mesael? Eu quero, de antemão, dar uma boa tarde para o Saul Durval, que é o presidente do Conselho Estadual de Promoção de Igualdade Racial, da Concepir. Eu quero deixar aqui de público meu agradecimento ao Saul Durval, que ele foi quem trabalhou politicamente para que eu me tornasse o primeiro advogado representante de uma comissão de igualdade racial dentro da OAB Paraná. Então, meus agradecimentos a você aqui, o Saul Durval, por trabalhar politicamente para que essa comissão viesse a ser organizada, e eu fui o primeiro advogado a presidir a Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná. Agora, a Prefeitura de Curitiba, doutor Rafael, ela fez uma campanha de aniversário e citou os povos que compõem Curitiba. A Comissão de Igualdade Racial e outros conselhos e outros grupos que representam o povo negro de Curitiba
lançaram uma nota repudiando o racismo institucional expresso na campanha publicitária em comemoração dos 327 anos da cidade de Curitiba, que desconsiderou a participação dos afro-brasileiros e afro-brasileiras indígenas na formação da cidade. Ou seja, a Prefeitura de Curitiba trouxe ao ar uma campanha publicitária falando que Curitiba é simplesmente formada por italianos, poloneses, alemães, japoneses, e esqueceu que desde 1800 e bolinha, o negro esteve presente em Curitiba. Quando Jean Baptiste Debré esteve em Curitiba retratando a cidade, ele fez uma pintura aqui do Lago da Ordem, e no seu quadro famoso, que está em exposição aqui em Curitiba, é um negro trabalhando em uma pedreira. Portanto, o povo de Curitiba é formado por negros, por italianos, por poloneses, por portugueses, por alemães e outros povos. Mas os primeiros povos a chegar em Curitiba foram os portugueses e os negros. Então, todo o meu apoio à população negra de Curitiba, e também deixo o meu repúdio à Prefeitura de Curitiba por não citar na sua propaganda de aniversário da cidade os afro-curitibanos e os afro-paranaenses nessa campanha. Isso aí caracteriza como racismo institucional. Mensagem dada, doutor Raul Saúl Durval, que é advogado também, como nós, doutor Rafael, um advogado negro, militante político. Um abraço para o Saúl Durval e todas as lideranças de Curitiba. Muito obrigado, doutor Rafael. Muito feliz por participar desse primeiro debate. Eu vi que uma participação muito boa. Juliano, parabéns, cada um com o seu ponto de vista respeitoso, inteligente, discordando. Nós não somos donos da verdade. O importante é que nós, como cidadãos, possamos contribuir para o aprimoramento da democracia e aproveitar as liberdades de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, que foi uma garantia constitucional conquistada de maneira com sangue e suor de brasileiros que foram assassinados durante o golpe de 64. Essa Constituição de 88 ela é maravilhosa, é uma Constituição cidadã, e nós precisamos fazer com que valha esses momentos como esse, doutor Rafael, parabenizar você, ao Pedro Lima, ao Juliano e a todos os colegas que participaram aqui pela essa live. Isso é democracia, doutor Rafael. É maravilhoso saber que nós estamos fazendo democracia respeitosa, inteligente, colocando pontos de vista impessoais. É óbvio que algumas pessoas interpretam de forma pessoal, mas eu procuro sempre colocar os meus pontos de vista de forma impessoal. E os meus programas terão participação de pessoas de todos os credos religiosos, católicos, budistas, umbandistas, pessoas de várias linhas de pensamento político. E o que eu espero nesse momento, doutor Rafael, nesse momento, é seriedade, serenidade, e que as pessoas, como falou o Juliano, esqueçam o viés político e coloquem a vida acima de tudo nesse momento, e que nós saiamos todos vivos e que o número mínimo de pessoas venham a falecer, e infelizmente pessoas irão falecer. E não são números, não são estatística, são seres humanos. A dor da perda é muito grande. A dor de perder um ente querido é muito grande. Então, repudio a quem faz uma análise econômica se baseando em estatística, colocando as pessoas, mitigando a vida das pessoas como se fossem meras coisas. As pessoas não são meras coisas. As pessoas são seres humanos dotados de espírito, de alma, de sentimento, que tem família e que ama e que sofre. Muito obrigado, muito feliz mesmo. Obrigado mesmo. Juliano, deixo para você, então, obrigado aí pela participação aí, a colaboração aí, vamos fazer mais lives, programas como esse, né? Uma interação bem grande aí do nosso amigo internauta que participou, opinou, concordou e discordou. Democracia. É verdade, Rafael. Agradeço a você, agradeço, né, por essa oportunidade. Essa é uma oportunidade real de debatermos assuntos interessantes para o nosso país, para o desenvolvimento da nação. Os internautas, meu muito obrigado. Sei que teve alguns que foram contrários à minha opinião. Respeito também, como disse o doutor Misael, a gente respeita opiniões, né? Não defendemos aqui um lado político, e sim formas de melhorar a qualidade de vida das pessoas do nosso país.
para ver se o Brasil sai de uma vez por todas do subdesenvolvimento e passa a se tornar um país desenvolvido, né? Que isso é muito importante, que a política possa contribuir para isso e a sociedade também faça a sua parte. Agradeço de coração e pode contar comigo para os próximos debates e gostaria também já de chamar o público para participarem com a gente nesse ano, muito importante, muitos fatos importantes tomando conta da mídia nacional e internacional que devem ser explicados, não apenas com opiniões vazias e sem conteúdos. Todas as nossas opiniões devem ter conteúdos, devem ser feitas de forma a se investigar com profundidade. Agradeço, obrigado a todos, um bom final de tarde e até a próxima. Valeu, então, a vocês, amigos internautas, ao Pedro Lima, obrigado. E estamos encerrando, então, esse programa aí via internet. Um grande abraço e grande semana. Até!